Guigo pede para Estrelinha pegar uma bola. A garota se estica, se desequilibra, quebra tudo e cai. Guigo também é atingido por uma estante. Todos correm pelo hospital. Dário caminha pelo local e uma das enfermeiras avisa para os médicos que não quer morrer. Dário avisa que a obrigação de todos é salvar vidas. Um dos médicos passa mal. Leonardo o socorre. Os médicos seguem na cirurgia. Ângela também passa mal devido ao cheiro de gás. Um doutor velhinho desmaia. Estrela e Guigo surgem feridos e desacordados. Leonardo fala para Ângela que precisa saturar o paciente. Ela o ajuda. O doutor velhinho se levanta. Ângela troca de máscara e avisa a Leonardo que precisa de ar. Oscar e Ed tossem. O secretário acredita que o hospital vai explodir. Elida conta para os demais que ainda há vários pacientes na clínica. Ed começa a agir rapidinho. Mirtes volta a falar com Alfredo. Ela relata que ele não tem palavra. Mirtes conta para Geraldo que Alfredo desistiu da compra. Ele decide oferecer uma carona para ela. Geraldo recebe uma ligação e descobre que o hospital está indo para as cucuias. Mirtes não se preocupa com Leonardo. Flávia e Júlio ajudam os demais a deixarem o hospital. Álvaro procura Ângela. Leonardo pede para a enfermeira ficar com a máscara. Ele se sente péssimo. A luz da clínica acaba. Ângela acende uma lanterna. Dário empurra a cadeira de rodas de uma paciente. Ele encontra Flávia. Dário informa a mãe que vai ajudar as crianças que estão no hospital. Leonardo fala para Ângela que eles precisam agir com pressa. A luz volta. Ângela volta a colocar a máscara em Leonardo. Guigo acorda e grita. Ele percebe que Estrelinha está desmaiada e tenta se arrastar pelo chão. Guigo teme que Estrelinha morra e tenta se levantar. Guigo é atingido pela porta do guarda-roupa. Ângela e Leonardo conseguem salvar o paciente. Ele decide ajudar outros doentes. Leonardo abraça Ângela. Álvaro aparece e tenta tirá-la do hospital. Dário pede a ajuda de todos para as retiradas dos bebês. Guigo se sente sufocado e tenta alcançar o telefone. Pablo conta para Luiz que houve uma fuga de gás no hospital. Eles desejam que todos fiquem bem. Luiz recebe uma ligação. Guigo consegue falar com a mãe e revela que sofreu um acidente junto à Estrela. Luiz fica em pânico e Guigo conta para Pablo que Estrelinha continua desmaiada. Pablo e Luiz decidem sair. Adela se preocupa com Ângela. Pablo informa a cozinheira que Ângela está bem. Clarinha tenta falar com Álvaro e Dário. Adela conta para a jovem que ainda não há feridos. Leonardo e Ângela carregam alguns pacientes. Álvaro também. Ângela encontra outra criança e fala para o pequeno que eles precisam sair do hospital. Élida organiza os demais. Samantha chega e nota que Álvaro sumiu. Geraldo abraça a filha e avisa que tudo vai ficar bem. Ângela tosse e pergunta o nome do garoto que está preso no hospital. Ela abraça Hugo. Eles correm juntos. Ed e Oscar se atrapalham durante a fuga. O secretário relata para o estudante que tem pânico de explosões. Ed acalma Oscar. Eles flertam. Ed convida Oscar para tomar um café. O secretário fica sem jeito. Ed também fica sem jeito e foge. Ângela consegue ligar para Adela. A cozinheira fica aliviada ao descobrir que a filha está bem. Clarinha faz perguntas para Adela. A cozinheira conta que todos estão fora de perigo. Ângela se despede de Adela. A cozinheira reitera para Clarinha que o incêndio não teve vítimas fatais. Clarinha conta para Adela que não vive sem Álvaro e Dário. Luiz e Pablo chegam na vila. Eles percebem que a porta do quarto está emperrada. Abel também volta. Ninguém consegue abrir a porta. O bombeiro fala para Geraldo que o hospital ainda está em risco. O ricaço descobre a causa da fuga de gás. O bombeiro fala para Geraldo que ninguém pode entrar na clínica até segunda ordem. Flávia conta para o patrão que está organizando os pacientes. Ângela não para de tossir. Leonardo a ampara. Eles relembram que inalaram muito gás. Ângela fala para Léo que vai ficar bem. Ele exalta a valentia dela. Ângela relembra que Leonardo manteve a calma e salvou a vida do paciente, mesmo diante de toda a tragédia. Ela o admira. Ângela fala para Leonardo que quer ser como ele. Ela percebe que perdeu seu colar. Ângela sofre por ter perdido a única lembrança do pai e chora. Abel utiliza algumas ferramentas, sem sucesso. Ele decide colocar a porta abaixo. Os pobres conseguem entrar no quarto.
Todos socorrem as crianças, feridas. Abel põe Estrelinha no colo e age. Pablo decide levar Guigo para o hospital. Mirth segue revoltada com a desistência do comprador. Ela liga para Salma. Salma conta para Mirth que Léo está fora de perigo e a víbora fica aliviada. Mirth conta para Salma que Alfredo desistiu de comprar a galeria e por isso vai continuar pobre. Benjamin se aproxima e escuta. Ele aborda Mirth, a deixando atônita. Benjamin informa a Megera que ela vai ser interrogada. Mirth bate o pé que não vai falar nada sem uma ordem judicial. Leonardo entra no hospital para procurar o colar de Ângela. Ele o encontra. Dário vê o irmão e os dois conversam. Dário confessa para Leonardo que segue sem rumo na vida. Léo volta a convidar Dário para fazer parte da fundação. Horas depois, Geraldo e Leonardo conseguem entrar na clínica. O ricaço vê as crianças. Léo decide examinar Estrelinha. Guigo teme que a amiga morra. Félix chega no hospital e finge se preocupar com Guigo. Ângela conta para Leonardo que Estrelinha não está reagindo. Dário aparece. Ele decide assumir o caso e surpreende a todos. Samantha comemora a volta da normalidade. Álvaro informa aos demais que não aconteceu nada grave. Geraldo pede para Samantha escrever um comunicado para a imprensa. Ela o obedece. Geraldo fala para a filha que vai sair. Ela encara Álvaro. Abel conta para Nancy que as crianças estão sendo atendidas. Ele fala para a namorada que a venera. Abel beija Luz. Félix chama Luz de incompetente. Ela avisa ao marido que Abel estava com as crianças, mas teve que sair para comprar comida, mas ele não liga. Félix decide entregar Luz para o juiz. Ela relembra que o marido é o responsável pelas desgraças do filho. Ele a deixa falando sozinha. Pablo abraça Luz. Dário conta para todos que Estrelinha precisa seguir em observação. Ele avisa que a travessa deve passar por mais exames. Ed informa aos presentes que Estrelinha é a dona de seu coração. Ângela também se emociona. Dário comenta com todos que Estrelinha tem manchas estranhas. Ele começa a deduzir que Estrelinha está doente. Abel tenta acalmar Luz. Luz pensa em trocar de quarto. Abel planeja consertar o guarda-roupa. Pablo sugere ao primo que eles durmam na sala. Os netos de Dona Pura se estranham. Nancy convida Abel para ficar em sua casa. O mecânico se anima. Nancy informa a Abel que, como ela é uma mulher de respeito, eles vão dormir em quartos separados. Júlio toma café com Flávia. Ela exalta que ele agiu bem durante a emergência, como um verdadeiro capitão. Júlio e Flávia trocam vários elogios e quase rola um beijo. Dário interrompe os dois. Ele pede para a mãe examinar Estrelinha. Luz questiona Guigo. Ele se culpa pelo acidente de Estrelinha. Luz fala para Guigo que ele vai participar da audiência com o juiz. O pequeno fala para a mãe que não quer deixar de vê-la. Guigo comenta também que também ama Félix. Ele pede perdão pelo ocorrido. Álvaro encontra Ângela no corredor do hospital e insinua que ela não tem dignidade, pois fica se agarrando com Leonardo mesmo sabendo que ele vai se casar. Ângela exige que Leonardo não se meta em sua vida. Álvaro relembra a Ângela que tem direitos sobre o filho. Eles discutem. Ângela exige que Álvaro a deixe em paz. Ângela encontra Leonardo e fala para o médico que eles devem se afastar. Ele devolve o colar dela. Ângela repreende Leonardo por ter se arriscado. Ele avisa que sempre vai se importar com ela. Salma aparece e relembra a Leonardo que o casamento dos dois será em poucas horas. Ângela fica desolada. Dário conta para os demais que Estrelinha não teve danos cerebrais. O pediatra revela para todos que Estrelinha é soropositiva. Começa a audiência. Valdomiro critica Luz diante do juiz. Nancy defende a cliente. O juiz dá a palavra para Guigo. O garoto fala para o meritíssimo que quer se divertir com o pai. Félix fica animado e Luz na fossa. Guigo olha para os dois. Ângela conserta seu colar e pensa em Leonardo. Ela põe o colar em seu pescoço. Ela recebe a visita de Álvaro. Ele conta para a enfermeira que Estrelinha está melhorando. Álvaro percebe que Ângela segue triste. Ele avisa que Leonardo será feliz com Salma. Álvaro fala para Ângela que eles vão ficar juntos. Ela dispensa o paspalhão e avisa que Salma não presta.
Ela decide contar toda a verdade para Leonardo e Álvaro se desespera. Ângela reitera para Álvaro que vai abrir os olhos de Leonardo. Álvaro não deixa que Ângela saia e pede para ela deixar Salma em paz. Ângela detona Salma. Álvaro insinua que Ângela está colocando a saúde do filho em risco. Ele faz de tudo para deter Ângela, mas ela o empurra. Salma surge vestida de noiva e termina de se arrumar. Ela discute com a empregada. Salma fala para Mirtes que está triste com a ausência dos pais. Samantha aparece. Salma confessa para as amigas que segue nervosa. Salma recebe a ligação do pai e descobre que eles vão ser embargados e não vão à cerimônia. Ela se sente esquecida pelos dois. Salma emociona as amigas. Ela percebe que não tem ninguém para levá-la ao altar. O juiz segue interrogando Guigo. O garoto muda de ideia e informa ao meritíssimo que quer morar na vila com Luiz. Álvaro corre atrás de Ângela. Ele avisa que ela vai ser humilhada e vista como recalcada por não aceitar a sua derrota. Ângela não liga e ameaça chamar a polícia. Álvaro avisa a Ângela que pode levá-la à igreja. Ela fica temerosa. Álvaro quase obriga a Ângela a aceitar a carona. A coitada cede. O juiz pede para Guigo se explicar. O garoto cita Estrelinha e avisa que ela é sua prima postiça. Guigo fala para o juiz que Luiz cuida muito bem dele e que quer cuidar dela na velhice. Guigo insinua para o juiz que Félix não vai cuidar dele. O garoto fala para o meritíssimo que deseja voltar a andar e conta que quer ver Félix apenas no fim de semana. Luiz fala para o juiz que vai dedicar sua vida ao filho. Guigo comenta também que recebe o carinho dos vizinhos, inclusive Pablo e Abel. Félix se estressa. Guigo pede para o pai manter a calma. O juiz toma uma decisão e devolve a guarda de Guigo para Luiz. Luiz comemora. Flávia reúne os pobretões. A médica e Dário explicam a doença de Estrelinha para todos. Ed deduz que a mãe de Estrelinha morreu por AIDS. Dário conta para todos que Estrelinha precisa iniciar o tratamento. Adela descobre que Estrelinha pode ter uma baixa expectativa de vida. Flávia informa que a assistência social precisa saber o que houve. Ângela entra no carro de Álvaro e pede para ele ir ao apartamento de Leonardo. Álvaro faz corpo mole. Ele ignora a ligação de Samantha e irrita Ângela. Salma desabafa com Samantha. Samantha acredita que Álvaro não vai aparecer na festa. Salma teme que Leonardo desista do casório. Samantha acha que não. As vilãs seguem com ódio de Ângela. Samantha pede para Salma tomar cuidado com Ângela. Samantha bebe. Salma pede para Samantha não armar nenhum escândalo em seu casamento. As megeras bebem juntas. Alfredo liga para Mirtes e confirma que não vai comprar a galeria, pois desistiu do negócio. Mirtes quase tem um troço. Geraldo entra no quarto da amiga. Mirtes pede para o ricaço fechar seu vestido. Ela se faz de boazuda para Geraldo. Mirtes conta para o ricaço que foi enganada por Alfredo. Ela chora sem parar. Geraldo sugere que a Chatonilda venda os quadros aos poucos. Ela o informa que não tem dinheiro para manter sua galeria. Geraldo decide apoiar Mirtes e permite que ela continue na mansão. Geraldo avisa que Mirtes não pode ficar triste em um dia tão especial. Ela o abraça. Estrelinha acorda. Ela promete para Ed que vai ser menos travessa. Estrelinha teme que a expulsem da vila. Ela estranha a ausência dos amigos. Todos chegam. Guigo pede para Estrelinha não morrer. Abel e Ed presenteiam Estrelinha, que chora. Ela relembra que nunca teve uma família. Leonardo vai ao cemitério e sofre com a ausência de Sandro. Leonardo pede um conselho para Sandro. Dário encontra o irmão. Leonardo admite para o irmão que quer a companhia dele. Dário insinua para Léo que Salma não vai ser uma boa esposa, não. Leonardo informa que foi enganado, magoado, maltratado, desgraçado e ferido por Ângela. Ele acredita que Salma vai ser a companheira ideal. Leonardo admite que não ama Salma. Dário pede para o irmão refletir. Dário garante também que vai apoiá-lo. Os dois se emocionam. Ângela chega no apartamento, mas não encontra Leonardo. Álvaro fica muito aliviado. Ele exige que Ângela desista dessa loucura. Ela decide ir para a igreja agora. Álvaro se revolta com a teimosia de Ângela.
Ele a questiona sobre a chantagem de Salma. Ângela conta para Álvaro que agiu para que Leonardo recuperasse a liberdade. Álvaro finge que nem sabe do que ela está falando. Ângela conta para Álvaro que foi obrigada a terminar com Leonardo. Álvaro suspira e sai com Ângela. Mirtes conta para Salma que não localizou Leonardo. Salma informa a sogra que Léo está no cemitério. Mirtes teme que Ângela impeça o casamento. Salma fala para a sogrinha que já tomou as devidas precauções. Ângela conta para Álvaro que a loira azeda é capaz de tudo para conseguir o que quer. Ângela relata também que Salma estava disposta a deixar Leonardo na cadeia. Álvaro insinua para Ângela que Leonardo jamais esqueceu Salma. Ângela fala para o bígamo que Leonardo não merece sofrer. Álvaro fica irritado e morto de ciúmes. Ele relembra a Ângela que eles estão unidos para sempre devido ao filho deles. Ele tenta seduzi-la. Ângela ignora o infeliz e relembra que Samantha é muito ciumenta. Oscar conta para Élida que não está se sentindo bem. A Nanica relata para o secretário que já não há falhas nas instalações de gás. Oscar conta para Élida que conheceu um belo moço. A Nanica fica contente. Ângela estranha o trajeto seguido por Álvaro. Ele insinua que ela vai passar pela pior humilhação do mundo. Samantha volta a ligar para Álvaro. Ele a atende. Samantha exige que o marido apareça para levá-la à igreja. Álvaro engana a esposa. Ângela chama o bígamo de cínico. Álvaro fala para a enfermeira que não suporta Samantha. Quem disse que Ângela liga? Álvaro revela para Ângela que Samantha é amante de Dário. Oscar come com Élida e eles fofocam. Oscar revela que não sabe o nome do seu futuro prometido. Ele acredita que espantou Ed. Élida sugere que Oscar saia do armário. Ele a informa que não está disposto a enfrentar a família e os demais, pois teme que todos passem a destratá-lo. Élida aconselha Oscar e o deixa emocionado. Oscar fala para Élida que não deve explicações a ninguém. Pablo conta para Geraldo que já consertou o carro. O ricaço percebe que Pablo está interessado em Luz. Geraldo insinua que Pablo só quer se divertir com a empregada. Pablo garante que mudou. Geraldo exige que Pablo não faça Luz sofrer. Pablo deseja levar Luz para o altar e conta também que Luz sofre com os problemas com o marido. Eles conversam sobre Gigo. Geraldo garante para Pablo que torce pela felicidade dele. Dário ajuda Leonardo a se arrumar. O bonitão segue nervoso. Mirtes perturba Leonardo. Ele a informa que precisava ficar a sós com o pai. Mirtes despreza Dário. O pediatra brinca com a situação. Félix fala para Valdomiro que o juiz é um idiota. O advogado sugere que o compadre suborne o filho. Félix jura vingança aos familiares. Ele fala para Valdomiro que detesta Gigo. Félix planeja destruir os moradores da vila. Abel brinca com as crianças. Nancy relata para Ed que a doença de Estrelinha muda tudo. Ele lamenta. Ed deseja se responsabilizar por Estrelinha. Nancy pensa em ajudá-lo. Ed deduz que Estrelinha já nasceu doente. Nancy sente pena da coitadinha. Ed não entende a vontade de Deus. Estrelinha mostra seu urso para Ed. Ângela acredita que foi enganada por Álvaro. Ele garante que só seguiu o GPS. Ângela fala para Álvaro que não é burra e deduz que ele se aliou a Salma. Ângela se irrita e sai do carro. Álvaro fica falando sozinho. Mirtes exalta a beleza de Salma. Salma deseja ver Leonardo e Mirtes a apressa. Samantha fala para Geraldo que vai sair com ele. Geraldo insinua para a filha que Álvaro tem uma amante. Adela e Clarinha aparecem. Samantha fala para Geraldo que não quer chegar na igreja com a cunhada. O ricaço repreende a filha. Geraldo ajuda Clarinha. Nancy fala para Abel que todas as crianças precisam de uma família. Ela questiona o mecânico sobre a paternidade. Nancy fala para Abel que quer ter filhos e ele se engasga. Nancy garante para Abel que não quer pressioná-lo. Leonardo e Dário chegam na igreja. O pediatra avisa que o irmão ainda pode se arrepender. Leonardo sofre por Ângela. Ângela anda sozinha pela rua. Ela vê o endereço do convite. Todos chegam na igreja. Salma entra sozinha e tenta esconder sua tristeza. Ângela encontra um transeunte e apura informações sobre como entrar na igreja. O padre inicia a cerimônia e logo faz as perguntas decisivas. Salma e Leonardo reiteram que querem se casar.
O sacerdote avisa que o matrimônio não pode acabar não, hein? Salma e Leonardo concordam. Ângela chega em uma igreja. O padre pergunta se alguém se opõe ao matrimônio. Ângela caminha pela igreja. Leonardo, Salma e os convidados olham para trás. Ângela continua andando determinada, mas ela percebe que está na igreja errada. O padre pede para os noivos realizarem os votos matrimoniais. Salma promete ser fiel a Leonardo. Ele a encara. Ângela fala com o faxineiro da igreja. Ela descobre que foi enganada por Salma, pois o endereço do convite estava errado. O padre continua discursando. Ele pede para Leonardo jurar fidelidade a Salma. Leonardo fica quietinho. Ângela segue chorando. Leonardo aceita se casar com a bruxa. Todos ficam aliviados. Ângela se arrasta pela igreja errada. O padre encerra a cerimônia. Leonardo beija Salma e eles são ovacionados pelos demais. Salma e Leonardo se abraçam. Ângela relembra a tramóia da rival. Ela também pensa em Álvaro e fala para o faxineiro que voltou a ser enganada. Samantha inicia uma live. Uma seguidora estranha a ausência de Álvaro. Samantha comenta que é muito feliz com o marido. Álvaro aparece e Samantha o beija. Ela encerra a live. Samantha bate boca com Álvaro. Ele avisa que não quer brigar uma hora dessas. Álvaro ameaça desmascarar Samantha perante seus seguidores se ela não calar essa boca logo. Geraldo fala para os brigões que eles devem manter as aparências pelo menos ali. Álvaro fala para Samantha que vai continuar fingindo. Ângela acena para um táxi. Salma e Leonardo assinam a ata de matrimônio. Eles também concluem o casamento civil. Todos voltam a aplaudi-los. Há uma grande troca de abraços envolvendo os convidados. Mirth sente orgulho da nora. Nancy fala para Ed que ele deve desmentir a suposta relação com Ângela, pois a assistente social pode se irritar e prejudicar a estadia de Estrelinha na vila. Ed teme que Estrelinha volte para o orfanato. Nancy e Ed ressaltam que, sem o devido tratamento, Estrelinha não vai resistir à doença. A advogada comenta que Estrelinha dificilmente encontraria outra família. Leonardo é parabenizado pelo colega. Júlio aparece e conta para Léo que quase não entrou na mansão. O bonitão estranha. Salma entra em cena e carrega o marido. Mirtes afronta Júlio, que informa a megera que só está acompanhando o amigo. Júlio sugere que Mirth se acalme, porque ela está parecendo uma perua descontrolada. Samantha bebe. Mirtes discute com os funcionários. Samantha percebe que os quadros de Beatriz não estão nas paredes da mansão. Mirtes admite para Patricinha que tirou as obras para a decoração do casamento. Samantha odeia a notícia. Mirtes promete à escandalosa que os quadros vão voltar para o lugar após a cerimônia. Dário surpreende Clarinha. Ele conta para ela que vai trabalhar com Leonardo. Clarinha acha que Dário tomou a decisão correta. Ele revela que ela o inspira. Clarinha fala para Dário que não gosta de eventos sociais. Ela o beija e conta que quer oficializar a relação dos dois. Ele sugere que ela seja paciente. Clarinha fala para Dário que Álvaro não manda nela e volta a beijá-lo. Álvaro conta para Salma que Ângela foi para outra igreja. A vaca comemora. Salma fala para Álvaro que o plano deu certo. Ele deduz que Ângela também vai culpá-lo. Álvaro pede para Salma apressar a viagem. Ele a informa que não vai fazer Ângela sofrer de novo. Álvaro exige que Salma mantenha Leonardo na dele. Ela rejeita os conselhos. Dário conta para Clarinha que não vai ser perdoado por Álvaro. A jovem sugere que o pediatra pare de ser covarde. Dário teme que Clarinha se afaste do irmão. Ela avisa que manda na própria família. Clarinha percebe que Dário está inseguro. Ele pede um tempo para ela. Clarinha dispensa Dário e exige que ele não volte a procurá-la até tomar uma decisão. Ângela chega na mansão. Samantha não permite que Ângela entre na propriedade. Ela inventa para Ângela que os recém-casados já até foram para a lua de mel. Samantha tenta humilhar a inimiga. Ângela avisa que Samantha não tem amor e a chama de complexada. Samantha exige que Ângela pare de procurar Álvaro e ameaça atacar o bebê dela. Ângela avisa a inimiga que não liga para Álvaro e joga na cara dela que estava com ele agora há pouco. Samantha morre de ódio e ameaça bater em Ângela. Ângela decide partir. Salma e Leonardo pegam as malas.
Léo avisa a esposa que está pensando nos pacientes dele. Samantha relembra que eles vão ficar fora apenas 3 dias. Ela volta a abraçá-lo. Ed vai ao quarto de Estrelinha e a presenteia com chocolates. Estrelinha fala para Ed que não suporta o hospital. Ela relata que também detesta o orfanato. Estrelinha conta para Ed que já foi abandonada por adultos após uma passagem pelo hospital. O estudante garante para ela que não vai abandoná-la. Ed promete. Mirtes continua organizando os garçons. Benjamin chega na mansão e insinua que Mirtes nunca está em uma boa hora. Benjamin entrega uma intimação para Víbora. Mirtes descobre que será obrigada a declarar sobre a morte de Sandro. Ed conta para Angela que Estrelinha está deprimida. Um estudante fala para a amiga que está arrasado com a situação da coitadinha. Angela fala para Ed que está disposta a cuidar de Estrelinha. Ela decide visitar a pequena. Elida encontra Ed. O estudante conta para Nanica que precisa se alegrar. Ed revela para Elida que conheceu um jovem charmoso. Elida informa ao estudante que conhece o pretendente dele. Ed comemora. Estrelinha percebe que Angela está chorando. A enfermeira despista a coitadinha. Estrelinha fala para Angela que precisa descobrir qual é a sua doença. Angela garante que Estrelinha vai se curar. Estrelinha pede para Angela ser sua mãe postiça. Angela aceita o desafio. Ed volta para o quarto. Ele conta para Estrelinha que vai alugar uma casa na vila. Todos comemoram. Horas depois, Ed chega na vila. Abel entrega um documento para o estudante. Ed sela o acordo com o mecânico. Ele paga a Abel. Ed recebe as chaves da residência. Angela dá as boas-vindas para o amigo. Ela agarra Ed e ele a questiona. Angela revela que não conseguiu falar com Leonardo. Os dois amaldiçoam Salma e Álvaro. Angela lamenta que perdeu seu grande amor e Ed ampara a amiga. Mirtes aborda o barman e avisa que vai preparar a bebida de Geraldo. O funcionário sai de cena e Mirtes coloca uma droga na bebida dele. Ela mistura a substância com o álcool. Geraldo e Adela conversam. Mirtes e Samantha os observam com desprezo. A megera fala para Patricinha que Adela quer ser a dona da mansão. Elas tramam contra a enfermeira. Geraldo não para de sorrir. Mirtes se aproxima e Adela se retira. Geraldo recebe o uísque mexido. Samantha manda uma mensagem para Jerônimo. Clarinha surge sozinha e Álvaro aborda a irmã. Ele conta que tinha assuntos pendentes para resolver. Clarinha deduz que Álvaro estava com Ângela. Ele confirma e ela sugere que o irmão se divorcie de Samantha. Álvaro avisa a Clarinha que ainda não pode fazer isso. O bígamo insinua que Clarinha não sabe nada sobre sua vida. A jovem fala para o irmão que não se importa com as ameaças de Samantha. Clarinha relata para Álvaro que escutou a discussão dele com a escandalosa. Ele a despreocupa. Clarinha avisa o irmão que Samantha não presta e chama a cunhada de bruxa. Clarinha sugere que Álvaro faça a escolha principal entre o amor e o dinheiro. A jovem recebe mensagens de Dário. Álvaro deduz que a irmã está apaixonada, mas ela disfarça. Álvaro pressiona Clarinha e deseja descobrir a identidade do prometido dela. Horas depois, Samantha fala para Álvaro que não é burra, o acusando de ser amante de Ângela. Ele inventa que não viu Ângela. Álvaro insinua que Samantha acabou com o amor deles. Ela acredita que o marido continua amando Ângela. Clarinha invade o quarto e exige que Samantha e Álvaro parem de discutir. Samantha avança em Clarinha e Álvaro defende a irmã. Samantha sugere que o marido saia da mansão. Álvaro admite para Samantha que não a suporta. Samantha garante para o marido que pode deixá-lo na Rua da Amargura. Álvaro chama Samantha de alcoólatra e viciada. Ela avisa que só para de sofrer quando bebe. Samantha decide sair. Mirtes brinda com Geraldo. Samantha sai e Álvaro a persegue. Mirtes começa a excitar Geraldo e ele se sente feliz. Mirtes tenta seduzir o bonitinho. Flávia e Duarte interrompem os dois. O resmungão se sente mal. Flávia sugere que Duarte faça exames. O resmungão inventa para todos que está bem. Geraldo sugere que Duarte durma na mansão. Duarte pede uma carona para Flávia. Geraldo decide descansar. Mirtes mostra seu vestido para o ricaço. Geraldo a chama de linda. Ele segue fora de si. Mirtes beija Geraldo e, infelizmente, ele a corresponde.
Álvaro chega na vila e recebe uma ligação estranha. Álvaro se desespera com uma voz feminina que escuta. Ele exige que a mulher misteriosa o deixe em paz e se recusa a encontrar com ela. Ângela conta para Luz que não conseguiu abrir os olhos de Leonardo. Luz consola a amiga e fala para ela que Deus sabe o que faz. Ângela insinua que sempre chega tarde nos lugares. Ângela fala para Luz que pretende focar no trabalho. Luz comenta com a amiga que teme a vingança de Félix. Luz relata também que todos estão em risco. Ângela sugere que a amiga esqueça Félix. Ângela reencontra Álvaro. Luz se retira. Álvaro tenta se explicar para Ângela, mas ela mete um tapa dentro da cara dele. Ângela acusa Álvaro de ter se aliado a Salma sobre a tramóia da igreja. Ele relata que Leonardo nunca a amou. Ângela renega Álvaro e lamenta por ele ser o pai de seu filho. Álvaro pede para Ângela não falar uma coisa dessas, mas ela exige não voltar a vê-lo. Ela o enxota da vila. Samantha e Jerônimo se encontram. Ele pede uma bebida barata. Samantha mostra uma foto de Adela para Jerônimo e avisa que quer se livrar da cozinheira. Geraldo e Mirtes vão para o quarto. O ricaço tem momentos de lucidez. Mirtes volta a agarrar Geraldo e ele pensa em Beatriz. Mirtes manipula Geraldo. Ele tenta se livrar dela. Mirtes abaixa o retrato de Beatriz e continua beijando o viúvo. Álvaro volta para o quarto e anda pela mansão. Álvaro vai ao quarto de Clarinha e percebe que a irmã saiu. Clarinha visita a Ângela. A jovem fala para a enfermeira que elas precisam conversar. Clarinha avisa a Ângela que Álvaro a ama. Ângela lembra que sofreu muito por culpa dele. Clarinha sugere que Ângela dê uma nova oportunidade para Álvaro. Durante a lua de mel, Leonardo pensa em Ângela. Salma percebe que o marido está aéreo. Ela rodopia para Leonardo e fala para ele que eles têm que aproveitar a lua de mel. Os recém-casados vão para a cama. Salma pede para Leonardo jurar que a ama. Ele a chama de Ângela e Salma morre de ódio. Ele pede perdão para a esposa. Salma percebe que Leonardo ainda ama Ângela. Ele pede para ela não ser exagerada. Salma fala para Léo que quer ficar sozinha. Ângela garante para Clarinha que Álvaro nunca vai mudar e confessa que chegou a amá-lo. Clarinha fala para Ângela que pode ajudar o irmão a evoluir. A jovem sugere que Ângela priorize a família e avisa que Álvaro pode abandonar Samantha. Álvaro deixa um recado na caixa postal de Clarinha. Álvaro também liga para Samantha, mas ela não o atende. O bígamo exige que a esposa pare de brincar com ele. Samantha escuta o recado de Álvaro. Jerônimo ameaça a cúmplice e avisa que pode entregá-la. Samantha informa ao enfermeiro que é capaz de arrumar outra pessoa para realizar o trabalho. Jerônimo fala para Samantha que não sabe ser detetive. Ela relata que pode colocá-lo na cadeia. Samantha reitera que Jerônimo tem que investigar a dela. Ela o paga. Samantha se despede de Jerônimo. Ângela fala para Clarinha que não é mais ingênua e relata que ele não vai abrir mão da fortuna dos Vega. Clarinha fala para Ângela que Álvaro agiu por ela. A jovem comenta que o irmão já sofreu muito, coitadinho, puxa vida. Clarinha sugere que Ângela volte a amar Álvaro. Clarinha garante que Ângela é superior a Samantha. Clarinha comenta também que confia nas boas intenções de Álvaro. A jovem decide partir. Álvaro invade o apartamento de Dário e acredita que Samantha está com ele. Dário rebate as acusações de Álvaro. Álvaro o chama de fracassado. Dário devolve na mesma moeda e chama Álvaro de gigolô. Dário apanha e os dois trocam xingamentos. Dário avisa que o bígamo é um vigarista que não satisfaz a esposa. Os dois saem na porrada. Dário deseja que Álvaro fique na miséria, porque ele já nem tem mais amor. Ângela pensa nas palavras de Clarinha. Hilda liga para Ângela. Ângela descobre que algo aconteceu com o padre Marcos. Leonardo espera Salma e ela volta. Salma fala para Leonardo que já pensou bem. Ele se sente muito canalha. Salma insinua que Leonardo a iludiu e admite que pressionou ele. Leonardo fala para Salma que segue disposto a formar uma família. Salma percebe que Leonardo quis desistir do casamento. Salma avisa que Leonardo não sabe mentir. Ele inventa que ainda ama Salma.
Leonardo relembra a Salma que eles já foram felizes. Salma limpa suas lágrimas e exige que Leonardo esqueça Ângela. Ela é carinhosa com o marido. Álvaro bebe e recorda o conselho de Clarinha. Álvaro chora. Ângela tenta comprar uma passagem para Real do Mar. A enfermeira comenta com Ed que está sem dinheiro. Adela aparece. Ângela conta para a mãe que Padre Marcos teve um infarto. Ângela pensa em viajar de ônibus. Ed relembra que a amiga não pode mais perder aulas. Ângela não sabe o que fazer. No dia seguinte, Ângela arruma a mala. Ela fala para Ed que só tem dinheiro para ida. Hilda volta a ligar para Ângela. A enfermeira fica chocada ao descobrir que Padre Marcos morreu. Ela demonstra sua tristeza enorme para todos. Adela também sofre com a partida de Marcos. Ângela desiste de viajar e reclama que perdeu mais um por falta de assistência médica. Ângela descobre que Padre Marcos deixou uma caixinha para ela. Adela ampara a filha. Leonardo e Salma surgem na cama, mas nenhum consegue dormir. Álvaro acorda. Samantha toma vários comprimidos e segue apagada. Duarte confessa para Flávia que continua mal. Ela se preocupa com ele. Flávia fala para Duarte que Leonardo pode examiná-lo. O resmungão reprova a ideia. Duarte relembra a Flávia que não suporta Leonardo. A médica exige que o resmungão se cuide. Duarte agradece a generosidade de Flávia. Júlio aparece e convida Flávia para sair. Ela aceita. Júlio cumprimenta Duarte e os dois agem de forma falsa. Mirtes caminha pelo quarto. Ela levanta a foto de Beatriz. Geraldo acorda e vê Mirtes. Ele fala para ela que se deixou levar pelo álcool. Mirtes relata para Geraldo que eles passaram um ótimo momento. Ele a relata que não quer um relacionamento. Mirtes sugere que Geraldo se deixe levar por hora. Geraldo lembra que não deseja magoá-la. Mirtes acredita que Geraldo a despreza por conta de sua perna. Geraldo fala para Megera que nunca vai esquecer Beatriz. Mirtes avisa que eles devem recomeçar a viver. A víbora coloca ideias na cabeça de Geraldo e o acaricia. Geraldo sofre. Adela vê Mirtes saindo do quarto do ricaço. A víbora ofende a coitada. Júlio leva Flávia para uma lanchonete. Ela relembra a juventude. Júlio e Flávia flertam. Ele acredita que ela vai ganhar o grande prêmio de medicina. Flávia fala para Júlio que está nervosa e ele presta seu apoio. Flávia confessa que não tem uma boa relação com seu filho. O capitão relata para a médica que eles podem ser mais do que amigos. Júlio beija Flávia. Guigo passa por novos exames. O doutor confirma que o garoto pode ser operado novamente. Ele reitera que o procedimento vai ser arriscado e complexo. Luiz confia que Deus não vai desamparar seu filho. O doutor relata que a empregada deve se preparar para tudo. Flávia recua em sua postura. Júlio acredita que a médica gosta de Duarte. Flávia nega e fala para Júlio que a morte de Sandro está recente. Ele concorda e também pensa em Abigail. Júlio se declara para Flávia e os dois se dão outro beijo. Júlio pede a conta. Dias depois, Adela fala para Ângela que vai sair. A cozinheira encontra a caixa que Marcos deixou para sua filha. Ângela verifica a encomenda. Ela lê a carta de Marcos e percebe que o padre previu sua própria morte. Ângela lê que o padre a admirava e segue bem disposta a inaugurar um hospital no interior. Ângela recebe dinheiro e um crucifixo do padre Marcos. Adela caminha pela rua. Jerônimo segue com as investigações sobre a cozinheira. Ele fica na cola de Adela. Ângela sente falta de Padre Marcos. O espírito do falecido garante que Deus sempre estará com ela. Ângela contém sua emoção. Ela verifica a quantidade de grana que recebeu. Ed aparece e abraça a amiga. Félix recebe o pagamento do morador da vila, que não consegue dar todo o dinheiro porque os juros aumentaram. Os dois batem boca e o pobre não sabe como quitar a dívida. Guigo aparece e sente medo do pai. Guigo deseja que Abel quite a dívida. Pelas costas, Félix chama o filho de desgraçado e se retira. Leonardo e Salma organizam as bagagens. Eles lamentam o fim da lua de mel. Leonardo fala para Salma que precisa voltar a trabalhar. Ela se oferece para pagar os gastos da viagem. Leonardo estranha, pois pensa que Salma está na ruína por ter feito um acordo com o irmão do ciclista.
Ela desconversa. Salma fala para Leonardo que quer engravidar. Ele gosta da ideia e os dois saem. Adela serve Geraldo. Ele é amável com a funcionária. Mirtes e Samantha criticam o tempero de Adela. Geraldo defende a funcionária. Adela não abaixa a cabeça para as vagabundas. Samantha insinua que a cozinheira quer conquistar Geraldo. Geraldo se revolta e exige que Samantha respeite Adela. Samantha garante que não vai aceitar uma madrasta, perde a paciência e se retira. Geraldo fica envergonhado, mas Adela o despreocupa. Mirte segura a mão de Geraldo. Ângela discursa na universidade e conta para os colegas como foi enganada por Yolanda e Aníbal. Ângela relembra que quase a traficaram. Ela recorda a sua desgraça. Ângela conta para os presentes que venceu a violência de gênero. A enfermeira garante que sempre se deve apoiar os demais. Ângela é ovacionada pelos ouvintes. Ed sente orgulho da amiga. Elida encontra Oscar. A Nanica comenta com o secretário que Ed vai para o hospital atrás de um estágio. O estudante percebe que Ângela já tem o respeito de todos. Ela informa a Ed que quer ajudar todas as moças traficadas. Os amigos conversam sobre as mortes dos traficantes. Benjamin escuta a conversa e descobre que Aníbal era fotógrafo de arte. Ele associa o vilão a Mirtes. Enquanto isso, Mirtes conversa com Júlio e relembra ao capitão que eles tiveram uma bela história de amor. A víbora levanta a bandeira branca para Júlio. Ele avisa que Leonardo tem o direito de saber a verdade sobre o passado dela. Flávia flagra Mirtes tocando em Júlio. Ele nota a presença da prometida. Júlio percebe que Mirtes quer enganá-lo e avisa que não vai cair no jogo dela de novo. Júlio exige que Mirtes lhe deixe em paz. Ângela consegue regularizar o estágio no Hospital Vega. Ed deseja ver Oscar. Ângela sugere que o amigo conquiste o secretário. Élida também aconselha Oscar. Ângela estimula Ed. Élida e a enfermeira orientam os rapazes a como agir no primeiro encontro. Benjamin revira algumas caixas. Ele comprova que Aníbal trabalhou com Mirtes. Benjamin fala para o funcionário que está prestes a desmascarar a megera. Dário passeia com Estrelinha no hospital. Ele relembra aos demais que Estrelinha deve iniciar o tratamento. Dário informa a todos que Leonardo está dando prioridade ao caso de Estrelinha. Estrelinha sente fome. Estrela avisa a todos que Abel não cozinha bem. Ed se responsabiliza pela travessa. Estrelinha chama o estudante de pai postiço. Dário encontra Guigo. O pequeno conta para os demais que já será operado. As crianças brincam. Guigo e Estrelinha planejam disputar uma corrida. Dário impede. Júlio procura Flávia. Ela insinua que o capitão está interessado em Mirtes, mas ele nega. Júlio conta para Flávia que teve uma relação com Mirtes no passado. A doutora fica chocada. Júlio revela para Flávia que Mirtes destruiu sua juventude. A doutora fala para que o capitão não foi sincero. Flávia dispensa Júlio e ele se chateia. Júlio fala para Flávia que a ama. Ela rejeita o beijo dele. Mirtes chega na delegacia. Benjamin acusa a víbora de ter entrado no apartamento de Sandro no dia da morte dele. Mirtes rebate as acusações do inspetor. Benjamin insinua que a megera é cúmplice de Aníbal. Mirtes inventa para o inspetor que não conhece o falecido. Benjamin esfrega a foto da víbora com Aníbal na cara dela. Ele deseja investigar a galeria. Mirtes fala para Benjamin que escondeu sua relação de trabalho com Aníbal após descobrir que ele era traficante. Benjamin continua desconfiado e deduz que Aníbal estava no apartamento de Sandro. Mirtes não para de mentir e inventa que amava Sandro. Ela decide sair antes de entrar em contradição. Os investigadores seguem achando que a megera esconde alguma coisa. Élida e Ângela preparam um encontro secreto para Ed e para Oscar. Eles são enganados e se reencontram. O secretário fica desconcertado e tenta fugir. Ed o segura e pede o número dele. Mayra conta para Álvaro que Cândida quer vê-lo. A anciã invade a sala do bígamo e relembra que eles ainda possuem vários assuntos pendentes. Adela cozinha. Clarinha percebe que a cozinheira está triste. Adela conta para a jovem que Mirtes tem um caso com Geraldo. Clarinha percebe que a cozinheira está sofrendo. Adela inventa para a jovem que sente pena de Beatriz. Clarinha deduz que Adela está apaixonada por Geraldo. Geraldo escuta e Clarinha causa um climão. Geraldo pergunta que história é essa. Clarinha pede para Geraldo esquecer o que ela disse. Adela continua nervosa e se atrapalha toda. Clarinha decide se retirar.
Geraldo exige uma resposta de Adela, que segue nervosa. Geraldo controla a Adela e pede para ela encará-lo. Geraldo se anima ao acreditar que Adela gosta dele. Adela informa ao patrão que só o vê como o patrão. Geraldo não compra a versão de Adela. Ed conta para Ângela que vai jantar com Oscar. Ele descobre que Estrelinha está na cafeteria com Abel. Os estudantes desejam que a pequena se recupere. Ed elogia o profissionalismo de Leonardo. Ângela confessa para o amigo que está com saudades do gostosão. Leonardo volta. Adela volta a confundir Geraldo. A cozinheira inventa para o patrão que Clarinha estava apenas brincando. Adela informa a Geraldo que só o admira e respeita. Ele fica arrasado. Os dois não conseguem esconder o que sentem e sofrem à distância. Leonardo fala para Ângela que vai retomar suas atividades. A enfermeira relembra que queria alertar o médico. Ed decide procurar Estrelinha. Leonardo deseja saber o que Ângela queria com ele. Ela decide não falar nada. Leonardo joga na cara de Ângela que adorou a lua de mel. Ângela sofre e sugere que ele seja feliz. Ângela tenta deixar Leonardo falando sozinho, mas ele reitera que precisa dela como profissional. Álvaro tenta enxotar Cândida de sua sala. Eles se estranham. Ela avisa que não quer ser um segredo. Ele relata que ela faz parte do passado. Cândida comenta com Álvaro que o tempo passou. Ele pensa em chamar os seguranças. Cândida percebe que Álvaro está bem de vida. Ele inventa que é um mero empregado. Álvaro pega o telefone. Cândida ameaça armar um escândalo e tira Álvaro do sério. Samantha se reúne com um advogado. Ele fala para Patricinha que descobriu a última vontade de Beatriz. Samantha comprova que é a dona da mansão. O advogado fala para a escandalosa que Geraldo pode ser expulso da propriedade, pois Beatriz não chegou a registrar o usufruto dele no cartório. Samantha descobre que herdou as ações da mãe. Ela fica sabendo também que é a acionista majoritária do grupo Vega agora. Ângela entrega relatórios para Leonardo. Ela sente uma forte dor. Leonardo assenta Ângela e acaricia a barriga dela. Salma aparece e vê a cena. Álvaro oferece dinheiro para Cândida. Ela insinua que ele é igual aos pais. Álvaro relembra a Cândida que os falecidos já pagaram pelo silêncio dela. A cinquentona informa ao Bígamo que quer ver Clarinha. Álvaro não permite. Clarinha avisa ao Bígamo que Clarinha vai saber da verdade. Álvaro tenta fazer um acordo com ela. Cândida avisa que está morrendo. Leonardo se explica para Salma. Ângela os deixa a sós. Salma insinua para Leonardo que o casamento deles não vai funcionar. Ele a chama de ciumenta. Salma fala para Léo que Ângela quer se aproximar dele para seduzi-lo. Ele pede para a esposa agir com profissionalismo. Salma exige que Leonardo deixe de trabalhar com Ângela. Ele avisa que não vai cometer injustiça não. Salma fala para Leonardo que Ângela precisa trabalhar em outra área. Adela entrega uma pasta para Geraldo e também uma comidinha para ele. Geraldo fica encantado. Adela fala para Geraldo que está apenas cumprindo seu trabalho. Ele pede a ajuda de Pablo. Pablo nota que Adela está amando e sorri. Samantha comemora por ter mais ações que Geraldo. Ela pede para o advogado agir na surdina. Samantha fala para o advogado que sua herança não vai acabar nas mãos de uma aproveitadora. Salma procura Ângela, que avisa para a rival que não quer problemas. Ângela chama Salma de insegura. Salma reclama ao relembrar que Ângela quis impedir seu casamento e avisa que ela não passa de uma tonta. Salma também chama Ângela de caipira imunda. Ângela dá um tapa na cara de Salma e segura a mão dela para ela não revidar. Salma avisa que Ângela já perdeu e exige que ela pare de perturbar Leonardo. Ângela ressalta que Leonardo foi enganado. Salma garante que pode chamar o ciclista a hora que quiser para colocar Leonardo na cadeia, pois prefere o marido preso a vê-lo com Ângela. Ângela se intimida e Salma declara guerra à rival. A desgraçada sai com a cara ardendo. Élida aparece e confirma que ouviu toda a conversa. Élida dá um caloroso abraço em Ângela. Cândida conta para Álvaro que está desenganada. Ele sente pena dela. Salma vai à sala de Álvaro. Cândida dá um ultimato para o Bígamo e sai. Salma estranha. A perversa conta para Álvaro que Ângela quer reconquistar Leonardo. Ele sugere que ela cuide do marido. Salma fala para Álvaro que Ângela precisa sair do hospital.
Álvaro conta para a perversa que a enfermeira quer abrir uma clínica em Real do Mar. Salma pensa em usar esse sonho de Ângela para enganá-la. Álvaro informa a Salma que não vai voltar a brincar com Ângela. Salma se revolta. Ângela desabafa com Hélida. A Nanica fala para a amiga que Leonardo se casou com Salma por decisão própria. Hélida sugere que Ângela pense apenas no filho. Ângela dá razão a Hélida. Hélida sugere que ela transmita paz e alegria para os pacientes. Hélida acredita que Ângela vai ser uma excelente médica. Ângela fala para Hélida que já sabe qual é o seu lugar. Duarte aborda Júlio. O resmungão sugere que o capitão não se iluda com Flávia, insinuando que ela sente apenas pena dele. Júlio exige que Duarte não se meta em sua vida e insinua que ele já está muito velho para mandar recados. Duarte avisa que o capitão vai sofrer. Adela liga para Ângela e confirma para a filha que ama Geraldo. Ângela fica surpresa com a revelação e sugere que a mamacita se declare para o ricaço. A cozinheira relata que é uma idiota e fala para a filha que ela e Geraldo pertencem a mundos distintos. Adela revela para a filha que Geraldo tem algo com Mirtes. Ângela descobre que a bruxa dormiu uma noite no quarto de Geraldo. Hélida chama Ângela. Álvaro se reúne com Nestor e decide desviar mais dinheiro do hospital. Álvaro explica seu novo plano para Nestor. Samantha e Oscar presenciam a cena e estranham. Eles fofocam. A Patricinha reconhece o advogado de Álvaro. O bígamo admite para Nestor que odeia a esposa. Álvaro conta para o cúmplice que precisa cuidar de seu futuro. Ele oferece 20% do desvio para Nestor. Samantha aparece. Nestor não dá detalhes do que está fazendo ali. Samantha volta a sair. Leonardo atesta que Duarte está com esclerose múltipla. Duarte não acredita. Leonardo sugere que Duarte também se consulte com Flávia. Duarte acredita que Leonardo está mentindo e o xinga. Duarte encontra Ângela e grita. Leonardo não revela o diagnóstico do velho chato. Ângela conta para Leonardo que a cirurgia de Guigo vai começar. Eles decidem participar da operação.